que o princípio que a gente geralmente a gente trabalha é o princípio dos 5 pontos. O que é os 5 pontos? É os 5 pontos que faz você entender o porquê que o animal está empacando, o porquê que o animal não quer fazer o que você está pedindo. Então, exemplos. Por que seu animal não quer entrar da remanga para dentro do curral? Por que seu animal não quer entrar da seringa para dentro do tronco para dentro do brete? Por que você está no manejo tentando fazer algum tipo de trabalho ali e o animal não quer te obedecer? Daí, avaliando e vendo o dia a dia do trabalho da gente, eu comecei a prestar atenção e unir algumas coisas que vêm de outros profissionais, do que a gente vê do dia a dia. E a gente criou 5 pontos. Por que o animal empaca e não quer fazer o que você quer? Primeiro, você ensinou ele a fazer. Então chega um animal que talvez ele nunca passou dentro de um brete. Ou ele passou numa instalação, mas com tanto grito, com tanta corrida, tanto medo, que ele nem associou aquele momento como manejo, mas sim como uma forma de escapar do seu manejo. Então a primeira coisa, ensina. Eu gosto muito de fazer escolinha. Né? O que é escolinha? Passar o animal várias vezes pela instalação que eu vou trabalhar. Eu quero trabalhar num brete de contenção, então eu passo esse animal 1, 2, 3, quantas vezes for necessário até eu perceber que esse animal está passando e em nenhum momento há o empacamento dele. Ele aprendeu a passar sem ter medo do ambiente que eu apresentei para ele. Segundo ponto você está sabendo pedir para o animal fazer o que você quer? Em alguns momentos, a pessoa vai para uma porteira, abre a porteira, né? E a outra pessoa que está com o vaqueiro, ela vai lá para trás. Um fica na frente, outro atrás. E aí quando essa pessoa vem de lá para cá, e ela involuntariamente, mesmo talvez ela ficando parada no fundo, ela está gerando pressão para o animal vir. Automaticamente a pessoa que está na porteira fazendo gado, ela sente uma dificuldade maior de parar o gado, porque mesmo a pessoa calada, parada, ela está gerando pressão na zona de fuga do animal ali atrás. Então, você não está sabendo pedir para o animal da forma correta, e por isso os animais estão agitados, por isso os animais estão correndo dentro do curral. Segundo, você dá tempo para o animal fazer o que está sendo pedido. Muitas vezes, quando você pega o animal e vai pôr ele dentro da instalação, ele para e quer cheirar, quer ouvir, ele quer ver. E aí você não dá esse prazo para ele ganhar essa confiança. O cheirar do animal em um objeto é muito importante, porque o cheirar faz com que ele associe, pegue esse cheiro, manda lá para a memória que ele tem gravada lá, se aquele objeto, ele pode trazer algum perigo para ele, se ele faz parte da memória olfativa dele, negativo ou positivo, ou ele não faz parte. Não, ele não faz parte, ele nunca tinha visto aquele laço, ele nunca sentiu o cheiro daquele laço pendurado na instalação. Aí ele vai cheirar. Eu dou esse tempo para ele cheirar, para depois eu pedir ele para ele ir. Então, eu ensinei ele a passar, pedi da forma certa, deu tempo para ele ir, opa, teria o terceiro. Outra coisa que o animal empaca, né? O empacamento ele é devido a algum objeto, né, que está na frente do animal. Um exemplo, estou tocando os animais da seringa para dentro do tronco. Aí o animal entra dentro do tronco. Geralmente, os troncos convencionais são abertos, né, os antigos. Então isso permite que o animal veja a frente dele. E ao ver e ter objetos como caixa de isopor ou a mesma presença de uma pessoa, esse objeto, essa presença está na frente dele, na frente da paleta dele. E aí, quando ele vai aproximando, a pressão que o objeto exerce é para que ele volte. Porque é uma pressão na zona de fuga fazendo que ele volte e que não vá. Isso acontece claramente com o embarque de animais
Você quer tocar o animal começa a empacar e não quer ir para frente. E por que ele não quer ir para frente? Porque ele está vendo o caminhoneiro, ele está vendo o caminhão, e isso gera um medo, e ele quer voltar. Então, as pessoas vão e criam o choque para dar o choque para o boi não voltar. Eles tinham que entender que o porquê que o boi empacou, porque ele viu algo que ele tem medo. Então, como eu posso eliminar isso sem precisar de dar choque e o boi subir? Eu tampo a lateral do embarcador para não ver a pessoa. Eu faço uma curva no final do embarcador para o animal, ao subir, não ver o caminhão. E na hora que ele começar a virar, ele acredita que vai voltar da onde que ele veio. E aí ele entra para dentro do caminhão. Então, existe um conceito da Temple Instalações que é muito importante nesse 4 itens citado. É que ela em locais de instalações menores, como seringa, tronco e embarcador, ela pede para fechar. Isso é muito importante, pessoal. Apesar que as instalações convencionais são abertas, ou alguma pessoa fala em estar aberto, isso não é o que realmente é legal, pensando do lado do animal. Por quê? A partir do momento que eu fecho uma seringa, fecho um tronco, esse animal ele entra, ele não tem distração visual, ele não enxerga pontos de contraste, né? Ele não enxerga o tambor de lixo que está do lado, ele não enxerga a caixa de isopor, ele não enxerga o cachorro, ele não enxerga a pessoa. Então, no campo visual, ele não enxerga pontos que podem fazer ele empacar. E aí ele vai andando, ele vai fluindo a coisa. O animal, ele tem que te ver no manejo, mas nos manejos das mangueiras. Aqui, ele vai sofrer a pressão para andar ou parar através da bandeirola. Quem vai entrar nesse ambiente da seringa, do tronco e do embarcador para pôr a pressão na zona de fuga para ele ir para frente, vai ser a bandeira e não o seu corpo. Eu vou ter um vídeo falando especificamente de maneira para você. O 5º item de empacamento é quando o animal vem para o ambiente toda vez, por instalação, e ele começa a sofrer naquele local. Novamente eu vou dar o exemplo do brete. Ele vem uma vez para o brete de contenção, ou tronco de contenção, e lá ele toma pancada da porteira. As pessoas com o hábito de deixar a porteira aberta, sem condicionar ele ficar fazendo a escolinha, acha que deixar a porteira aberta vai estimular o animal a vir. Sim, ele vai vir, só que aí você acaba sendo obrigado a dar a pancada no brete. E no que você dá essa pancada no brete, o animal começa a associar o brete àquele ambiente com dor, com medo. Então quando ele chega na seringa, que ele olha para o tronco, olha no do tronco para dentro da seringa, ele não quer ir. Então o 5º empacamento, ele acaba associando o ambiente de manejo, como os currais, as contenções, com medo. Então, para mostrar para vocês o porquê que existe empacamento, e de maneira alguma existe aquele famoso animal pirracento, que as pessoas têm a mania e a necessidade de falar, esse boi não quer fazer isso porque está com pirraça, essa vaca fez isso porque ela está com pirraça. Não, não existe isso. Não existe animal pirracento, existe animal que tem medo, animal que não foi ensinado, animal que a gente não dá tempo para ele fazer. Por isso que eu volto a falar, em vídeos anteriores, você viu eu falar em relação, né, a entender que o bovino ele pensa diferente, ele escuta diferente, ele vê o mundo de uma forma diferente, porque ele é presa, ele é um animal que além de não ser predador, ele também é irracional. Eu quero que um animal desse veja, pensa e haja como um humano, que é racional, que vê o mundo de forma diferente, que é um predador, e isso é realmente que faz nós, seres humanos, na lida do dia a dia com os animais, entrar em confronto, entrar em briga, catar um pau, uma pedra, uma corda para puxar. Então, 5 pontos, nunca esqueça disso. Ensine o seu animal o que você quer. Peça da forma certa para ele fazer. Dê tempo para ele fazer o que está sendo pedido e o que foi ensinado. Verifique se não tem objetos no ambiente que possa gerar medo nele, contraste de
de objetos. Quinto, não faça seu animal ter medo do ambiente. Não bata com a porteira nele, porque senão ele não vai querer passar naquela porteira depois. Então fica a dica para você, né? O porquê que os animais não obedecem a gente em algumas situações.